Galera do sexto ano B, tudo bem com vocês? Professor Henderson aqui para a gente fazer a nossa correção da avaliação periódica de geometria que vocês me entregaram a semana passada. Vocês estão recebendo hoje a nota e, logicamente, podemos ter tido alguns erros. E o que é importante quando a gente erra é descobrir por que errou. Se a gente descobrir por que errou, a gente não erra de novo. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Então, pegue sua prova, verifique os itens que você errou e acompanhe através desse vídeo para a gente descobrir o que precisa ser corrigido, o que precisa ser sanado. Se tiver alguma dúvida ainda, me envie por e-mail ou me avise durante as aulas, tudo bem? Então vamos lá. Aqui está a nossa avaliação de geometria, né? Essas são as instruções que vocês tinham lá na prova de vocês. Todas essas instruções estavam lá, dizendo o conteúdo abordado, né? A data de postagem que vocês tinham, valor de cada questão e as dicas informando para vocês tudo que vocês podiam fazer durante a prova. Então vocês iriam preencher o nome de vocês, né? Marcar a turma, lógico, vocês, a única turma que eu dou aula é sexto C, né? E aí vamos analisar nossas questões. A questão 1 falava o seguinte: a figura a seguir indica 4 retas coplanares desenhadas em um plano cartesiano qualquer. Então eu tenho meu plano cartesiano e as retas R, S, T e U. Bom, essas 4 retas. E ele pede a classificação de acordo com a posição. Então quando a gente olha aqui, ele me pergunta da T e da R. Então no item A, o que eu preciso aqui? A T e a R. Essas duas retinhas. Eu vejo que a R está na horizontal e a T está na vertical. Então eu vejo que aqui ocorre a formação do ângulo de 90 graus. Se ocorre a formação do ângulo de 90 graus, nós devemos classificar as retas T e R como retas perpendiculares. Então bastava você me responder isso no item A, perpendiculares. Já agora, quando eu olho aqui no item B, ele me pergunta das retas U e R. Olha só, eu vejo que elas se encontram aqui. Como elas se encontram e não formam um ângulo de 90 graus, porque dá para ver que esse é um ângulo agudo e dá para ver que esse é um ângulo obtuso. Então eu não tenho um ângulo de 90 graus. Como elas se encontram sem formar ângulo de 90 graus, nós vamos dizer que elas são apenas concorrentes, pois retas que se encontram formando ângulos diferentes dos ângulos de 90 graus são retas concorrentes. Depois no item C, ele me pergunta da U com a S, e eu vejo que ocorre a mesma coisa. Elas se encontram e formam ângulos diferentes dos ângulos de 90 graus. Então no item C, nós novamente temos retas que vão ser classificadas como concorrentes. E no item D? No item D, ele me faz uma pergunta do seguinte: eu quero as retas T e U. T e U. Henderson, elas não estão se encontrando. Ah, mas eu não posso me esquecer que retas são coisas infinitas, né? Então, essa reta aqui, ó, eu posso muito bem pensar em prolongá-la. É o que eu vou fazer aqui agora. Então, olha só. Eu vou prolongar essa reta e vou prolongar essa daqui também. Prolongando um pouquinho mais essa daqui, né? Vou ter que prolongar a T um pouquinho mais. Aqui está a T e aqui está a U. Nesse prolongamento, eu vejo que ocorre realmente, ó, um ponto de encontro aqui. Então, T e U se encontram também. E elas se encontram não formando ângulos de 90 graus. Então, elas também são do tipo concorrentes. Já agora, no item E, quando ele pede para eu analisar as retas R e S, essas duas retinhas aqui, ó, eu vejo que elas vão indo o tempo inteiro, mantendo a mesma distância uma entre a outra. É até fácil de ver pela malha aqui embaixo, ó, nós temos uma distância de 5 quadradinhos aqui e aqui a mesma distância de 5 quadradinhos. Então quer dizer que elas vão andar uma ao lado da outra sem jamais se encontrarem. Conclusão:
Essas daqui são as retas que a gente classifica como retas paralelas, porque retas paralelas são aquelas que não possuem nenhum ponto de encontro. E assim a gente terminava a nossa questão 1. Então é lembrar das posições de retas coplanares. Se elas nunca se encontram, beleza, elas são paralelas. E se elas se encontrarem, dependendo de como se encontrar, ela vai ser concorrente ou perpendicular. Quando é que é perpendicular? Quando se encontra formando o ângulo de 90 graus. Quando é que é apenas concorrente? Quando se encontram formando ângulos diferentes de 90 graus, ou seja, formando ângulos agudos e ângulos obtusos. E aqui encerra-se a nossa questão 1. E a questão 2? A questão 2 precisa de uma leitura atenta. A figura baixa foi construída utilizando-se o geoplano virtual. Nele foram inseridos 7 retas. Então eu estou dizendo que ali tem 7 retas. 3 delas em azul e 4 delas em branco. Então, realmente, eu estou vendo as 7 retas, 3 delas estão em azul e 4 delas estão em branco. Beleza. Eu quero que assinale a alternativa incorreta. Olha só o que ele me diz. Analisando apenas as retas brancas, podemos classificá-las em paralelas. Verdade, ó. Essas retinhas brancas, mesmo que eu as prolongue, elas nunca vão se encontrar. Então, esse primeiro item era verdadeiro. O segundo item, analisando apenas as retas azuis. Veja só, as retas azuis estão aqui, ó. Elas jamais vão se encontrar, mesmo que eu aumente o comprimento delas, né? Porque eu nunca posso me esquecer que retas são coisas infinitas. Eu vejo uma parte da reta. Então, eu tenho que lembrar que ela continua, nesse caso da azul aqui, tanto para cima quanto para baixo, e jamais vão se encontrar. Agora, analisando uma reta branca e uma azul, qualquer branca e qualquer azul, a gente vai classificá-las em perpendiculares? Ah, o meu problema está aí, né? Eu não posso classificar em perpendiculares. Veja bem, ó, que esse ângulo aqui, ó, estou pensando nessa e nessa, mas eu poderia pegar aqui? Poderia. Eu poderia pegar aqui? Poderia. Poderia pegar qualquer lugar. Posso pegar aqui? Pode. Veja que esses ângulos não são ângulos retos. E se eles não são ângulos retos, quer dizer o quê? Que as minhas retas não podem ser perpendiculares. Então, essa afirmação estava completamente falsa, completamente equivocada, incorreta. E é por isso que você deveria marcá-la. Henderson, mas eu pensei que era a última. Analisando todas as retas, podemos afirmar que não existem retas coincidentes. O que são retas coincidentes? São aquelas retas que estão exatamente uma em cima da outra, de tal forma que você não consegue ver a outra reta, porque tem uma em cima dela. Mas isso não acontece aqui. Mas, Henderson, como é que eu vou saber que não tem uma outra reta por baixo dessa, ou por baixo dessa, ou por baixo dessa? Lendo o enunciado atentamente. Foram inseridas 7 retas. Você está vendo as 7 retas aqui. Então não pode ter nenhuma reta escondida aqui por baixo dessas, porque senão você estaria com mais do que 7 retas. Então precisa ler o enunciado com bastante atenção. Eu sabia que só tinham 7 retas, e se eu estou visualizando as 7, é porque não tem nenhuma escondida por baixo dessas. Logo, não existem retas coincidentes. Então essa afirmação está verdadeira. Como tínhamos que marcar a incorreta, é essa daqui que deveríamos marcar. Tudo bem até aqui? Então prestem bastante atenção. Leiam enunciado de qualquer questão sempre com bastante atenção. É isso que é importante para às vezes você não equivocar-se e marcar uma questão errada, simplesmente por pura falta de interpretação de texto. Bom, a questão 3 falava para a gente do seguinte: as figuras geométricas planas podem ser classificadas em polígonos ou não polígonos. A respeito desse fato, responda a questão proposta a seguir. Bom, Rodrigo desenhou 7 figuras planas, sendo 4 polígonos e 3 não polígonos. Uma dessas 4 imagens foi ele quem fez. Ele quer que você marque isso. Então vamos lembrar? Para ser polígono, eu preciso que a figura seja fechada.
Beleza, todas elas são fechadas, ó. Eu preciso que elas sejam simples, não pode haver uma linha passando por cima da outra. Beleza, isso não ocorre em momento nenhum. O que falta então? Falta ela ser formada apenas por segmentos de reta. É isso que nós vamos analisar. Veja só, essa aqui é um polígono, só tem segmentos de reta. Essa aqui é não polígono. E essa é um polígono. Só segmentos de reta é um polígono. Só segmentos de reta é um polígono. Só segmentos de reta é um polígono. Essa parte não é segmento de reta, então ela é não polígono. Ou seja, essa figura tem 5 polígonos e 2 não polígonos. Ele quer 4 polígonos, então não foi isso que ele desenhou. E essa, ó, polígono, polígono, só segmentos de reta. Polígono, parte curva, não polígono, só segmentos de reta. Polígono, parte curva, não polígono, só segmentos de reta, polígono. Então essa aqui novamente tem 5 polígonos. Eu preciso de 4 polígonos. Então não foi isso que o Rodrigo desenhou. E essa daqui, polígono, parte curva, não polígono. Parte curva, não polígono. Só segmento de reta, polígono. Parte curva, não polígono. Apenas segmentos de reta, polígono. Apenas segmentos de reta, polígono. Então essa imagem aqui possui 4 polígonos e 3 não polígonos. Opa, é justamente isso que eu quero. 4 polígonos e 3 não polígonos. Então essa é a opção que você deveria marcar. Henderson, mas e a última? Vamos ver que ela não tem 4 polígonos e 3 não polígonos. Então isso é um polígono, só segmentos de reta, só segmentos de reta, não polígono, não polígono, não polígono, não polígono e polígono. Essa daqui tem 3 polígonos e 4 não polígonos. Não é isso que eu quero, tá? É justamente o contrário que eu quero. Então a única figura que corresponde ao que o Rodrigo desenhou é essa opção 3 aqui. Tudo bem? Fechamos mais uma questãozinha da nossa prova. Agora vamos para a questão 4. Analisar os quadros abaixo e assinar a alternativa incorreta. Então vamos ver. Eu tenho 2 quadros, um quadro com polígonos e um quadro como não polígonos. Vamos ver. No primeiro quadro, ou seja, o quadro dos polígonos, todas as figuras são polígonos, como o próprio título indica. Realmente, há tudo figuras fechadas, simples, formadas apenas por segmentos de reta. Simples, fechada, formada apenas por segmentos de reta. Opa, essa afirmação está certinha. E ele quer que eu marque a alternativa incorreta. Então, deixa isso aqui quieto que está certo. Eu estou procurando onde tem erro. No segundo quadro, não polígonos, vemos que 2 das figuras não são polígonos por serem abertas. Bom, essa aqui está fechadinha, ó. Essa aqui também está fechada. Essa está aberta, ó. A abertura aqui, ó. Essa daqui também está aberta, ó, o tanto de abertura. Essa daqui está fechadinha. E essa aqui também está fechadinha. Ah, então beleza, então tá certo. No segundo quadro, 2 das figuras não são polígonos porque são abertas. Beleza. A última figura do segundo quadro, ó, essa daqui, ó. A última figura do segundo quadro. Não é um polígono pelo fato de não ser formada por segmentos de reta. Beleza, ó. Ela não é formada só por segmentos de reta. E ser do tipo não simples. Será que ela é não simples? Tem uma linha passando sobre a outra? Porque, por exemplo, isso daqui seria uma figura não simples, ó, porque tem uma linha passando sobre a outra. Isso não ocorre aqui. Então, essa figura aqui, ela é simples, sim. Então, essa afirmação está errada. Essa figura não é polígono, não é porque ela é do tipo não simples. É apenas porque ela é formada por não é formada apenas por segmentos de reta. Mas só que aqui, ó, não é isso. Ela não é do tipo não simples. Ela é uma figura simples, sim. Ela não tem uma linha passando sobre a outra. E, ó, das 6 figuras do segundo quadro, não polígonos, ou seja, estamos falando desse quadro, 2 delas possuem segmentos de reta em sua composição
mesmo não sendo polígonos, ó. Realmente, ó, essa aqui tem um segmento de reta aqui, ó, tem outro segmento de reta aqui. Essa daqui tem segmentos de reta aqui, ó. Então, ó, tudo segmento de reta. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Duas delas têm segmentos de reta. Essa não tem, essa não tem, essa não tem e essa também não tem. Então, o que está aqui está certinho. Das 6 figuras, duas delas têm segmentos de reta e mesmo assim não são polígonos. Por quê? Porque alguma parte é curva ou aberta, no caso dessa daqui. Então, a opção que nós tínhamos que marcar era essa terceira opção aqui. Vamos para a questão 5, chegando na metade da nossa prova. Veja só, no hexágono, que é essa figura em laranja aqui, foram traçadas diversas outras linhas na cor azul. Que nome recebe essas linhas traçadas em azul? Gente, é aquela questão, ó, todas as linhas azuis ligam um vértice da minha figura. Ó, então estou ligando esse vértice com esse. Ou então estou ligando esse vértice com esse. Ou com esse, né, ó. E essas linhas que passam no meio, ligando dois vértices de um polígono, né, a gente viu que ela tem um nome. São as diagonais. Lados não poderia ser, porque lado é desse polígono aqui, ó, a figura laranja. Vértices são pontos, eu estou falando de linhas, né? Vértices, por definição, são pontos, eu estou perguntando das linhas. Também não pode ser ângulos, né, galera? Não tem como. Se eu estou falando de linhas, só pode ser lados ou diagonais. Só que lado é isso aqui que forma a minha figura. E as linhas que passam por dentro são as nossas diagonais. O que é a definição de diagonal mesmo? Segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Ou seja, ó, entre esse vértice e esse tem outros vértices aqui, ó. Então essa linha é não consecutiva. Essa linha liga vértices não consecutivos. Então ela passa dentro da figura. Então ela é uma diagonal. Bom, para a nossa questão 6. Analisando os polígonos de um modo geral, podemos classificá-los em regulares ou irregulares. Veja na figura a seguir um exemplo desse fato. Então, ó, ele me diz o seguinte. Dentre os polígonos A, B, C, D, que é esse, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, E, F, G, H, I, I, J, K, L, I, J, K, L. Esses 3 polígonos, todos eles são quadriláteros. Todos eles possuem 4 lados. Mas apenas esse último pode ser chamado de polígono regular. Apenas esse último é regular. E aí eu pergunto, por que o polígono ABCD não é regular se todos os lados medem 3,61? Todos os lados deles são iguais? Então, eu tenho que pensar. Esse aqui, todos os lados também são iguais. Mas por que esse aqui é regular e esse daqui não? E depois ele me pergunta no item B, por que esse aqui é regular se todos os ângulos são iguais? Ó, é igual, é igual, é igual e é igual. Aqui não, ó. Aqui é diferente. E aqui, nessa, os lados são diferentes, ó. Aqui é 4, mas aqui nesses lugares é 3. Então, vamos analisar direitinho as 3 figuras. Essa daqui é regular. E eu vejo que ela tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Ah, tá. E essa daqui? Essa daqui tem todos os lados iguais, mas não tem todos os ângulos iguais. E essa? Tem todos os ângulos iguais, mas não tem todos os lados iguais. E aí, se eu falar na minha definição de polígono regular, eu tenho que saber que um polígono só é regular se tiver todos os lados iguais, todos os lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, e todos os ângulos também devem ser congruentes. Todos os ângulos também têm que ter a mesma medida. Então, essa figura aqui, ó, o ABCD, não é regular. Por quê? É só analisar. Eu vejo lá que ele tem todos os lados iguais, mas os ângulos não são todos iguais, pois
nem todos os ângulos são iguais. Nem todos os ângulos são iguais. Logo, não pode ser um polígono regular. E da figura, essa segunda figura aqui, ó, o EFGH. Por que que EFGH não é regular? Ele não é regular por um simples fato. Eu tenho todos os ângulos iguais, mas nem todos os lados são iguais. Então, ela não é regular, pois nem todos os lados são iguais. Iguais, galera, lembrando do seguinte, quando eu falo iguais, eu quero dizer mesma medida. Então, se você quiser até colocar a palavra certinha aqui, ó, já começa a acostumar com esses nomes, é congruentes. Congruentes quer dizer com a mesma medida. Então, bem tranquilo. É uma questãozinha que cobrava de vocês apenas a definição de polígono regular. Esse é regular porque tem todos os lados congruentes, todos os ângulos congruentes. Por que que esse é não regular? Nem todos os ângulos são congruentes. Por que que esse é não regular? Nem todos os lados são congruentes. Bom, e agora? O polígono em laranja na figura a seguir, questão 7, foi construído no geoplano virtual. Analisando atentamente, responda. Quantos vértices, lados e ângulos internos esse polígono possui? Bom, então no item A, a primeira pergunta do item A é essa. Bom, contar os vértices, contar os lados e os ângulos internos, não precisa contar os 3 elementos. Basta contar um, pois em todos os polígonos, o número de vértices é igual ao número de lados, que é igual ao número de ângulos. Então, ó, vamos contando aqui, ó. 1, vou até marcar contra a cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então esse polígono aqui, ele possui 8 lados. Se ele tem 8 lados, ele tem 8 vértices. Se ele tem 8 vértices, ele tem 8 ângulos internos. E aí muitos de vocês esqueceram de responder o negócio. Eu não perguntava apenas isso. Olha só na letra A. Quantos vértices, lados e ângulos internos esse polígono possui e qual nome ele recebe? Então, o polígono que tem 8 lados, ou 8 vértices, ou 8 ângulos, ele recebe o nome octógono. Então, metade da questão era isso daqui. Ele recebe o nome octógono. E no item B, o que eu queria? Estou perguntando, esse polígono é regular? Pelo que a gente acabou de ver na última questão, para ser regular tem que ter todos os lados iguais. E claramente, ó, esse lado que eu vou destacar aqui em vermelho, ó, tem uma medida diferente desse lado que eu vou destacar em amarelo, ó. Olha tanto que o lado amarelo é maior do que o lado vermelho. Então, você tem que me dizer que esse polígono não é regular. Não é regular, pois nem todos os lados são iguais. Pois nem todos os lados possuem a mesma medida, pois nem todos os lados são congruentes. Ah, Renan, se eu tenho que falar dos lados, eu poderia falar dos ângulos? Poderia também, ó, só que é mais difícil ver os ângulos. Mas se você for analisar direitinho essa figura aqui, você vai ver que os lados não possuem a mesma medida. Esses lados não estão com a mesma medida, tá? Isso já é suficiente para você dizer que o seu polígono não é regular, tá? Bom, e a próxima? A próxima, eu falei o seguinte, a Ieda estava brincando com o geoplano virtual e construiu diversos polígonos diferentes, como pode ser visto na imagem a seguir. Observe atentamente e em seguida assinale a alternativa correta. Todas as figuras classificam-se quanto ao número de lados em. Então vamos ver todas as figuras, ó. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas as figuras têm 4 lados. Se todas as figuras têm 4 lados, eu sei que, primeiro, quadrado não pode ser. Essa laranja é um quadrado. Tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Mas as outras não têm todos os lados e todos os ângulos iguais. Retângulos, bom, até onde eu saiba, essa figura aqui não é um retângulo, nem essa, né? O que eu tenho que pensar é o seguinte: toda figura de 4 lados é um quadrilátero. Olha só, látero quer dizer lado, quadri quer dizer 4. 4 lados. Todos esses polígonos são quadriláteros. E agora, Henderson, o que eu vou ter que fazer? Bom, agora vamos para a nossa questão 9, né? Nossa penúltima questão. Analise a figura abaixo, onde foram desenhados 4 tipos diferentes de polígonos. Em seguida, assinale a alternativa que responde corretamente à questão proposta. Então, eu tenho 4 polígonos aqui. Dentre essas figuras, qual delas é classificada como côncava ou não convexa? Então, vamos pensar como côncava ou não convexa. É aquela questão de tentar desenhar uma linha dentro da figura. Se eu tentar desenhar uma linha aqui dentro dessa figura, de qualquer forma que eu faça, a linha está inteiramente dentro do meu polígono. Ó, está inteiramente dentro, ó, não tem jeito de eu desenhar e essa linha ficar um pedacinho dela fora do polígono. A mesma coisa ocorre aqui, ó, por mais que eu tente, ó, a figura está inteiramente, a linha está inteiramente dentro do meu polígono. Aqui, a mesma coisa, ó. Independente de como eu faça essa linha minha, ela está inteiramente dentro do polígono. Mas olha aqui nessa figura vermelha, ó. Desenhei essa linha, ligando esse ponto aqui a esse ponto aqui. Olha como um pedaço dela ficou fora da minha figura. Conclusão, essa figura aqui é classificada como côncava ou não convexa. E ele me pergunta, qual dessas figuras é côncava ou não convexa? Ixi, Henderson, as opções estão pentágono, então vamos dar o nome para as figuras. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então essa daqui é o meu pentágono. Então não marque a opção pentágono. Essa verdinha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então ela é um heptágono. Não marque a opção heptágono. E essa figura aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então ela é um octógono. Não marque essa figura aqui. Agora essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ela é um hexágono. 6 lados é o polígono chamado de hexágono. Então o hexágono é côncavo. Ele está pedindo para marcar qual figura é côncava. Basta você vir aqui e marcar a opção que dizia o hexágono. E para fechar a nossa prova, para finalizarmos, disse o seguinte: uma das grandes utilidades dos polígonos no nosso dia a dia é o revestimento de superfícies utilizando os polígonos posicionados lado a lado. Isso forma uma figura conhecida como mosaico. Vamos ver o exemplo do mosaico aqui. Olha só, nós temos algumas figuras verdes, outras amarelas, azuis e vermelhas. E ele está perguntando quais polígonos foram utilizados para montar esse mosaico. Bom, se a gente pensar nas figuras verdes e nas figuras amarelas, o que elas são? São polígonos de 3 lados. Logo, elas são triângulos. Não tem nem o que pensar. Elas são triângulos. E se eu pensar nessas figuras vermelhas? Bom, elas têm 4 lados. Então, elas são quadriláteros. Ah, Henderson, mas eu coloquei como quadrado, porque ela parece ser um quadrado. Tudo bem, ela é um quadrado mesmo, tá? Mas se você colocar quadriláteros, está certo, porque todo quadrado é um quadrilátero. E essas figuras aqui, Henderson, em azul? Bom, contando o número de lados dela, você vê que é igual a 6. Então, essa figura em azul que nós temos aqui são os nossos hexágonos. Pronto, provinha toda corrigida, provinha toda feita.
Finalizamos nossa prova, passamos item por item com bastante calma e eu preciso que agora você analise as questões que você errou e lembre-se, se errou, tem que saber por quê. É assim que vem o verdadeiro aprendizado. Então fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida pode me mandar e-mail, pode perguntar durante a aula que eu explico com mais detalhes se for o caso, tudo bem? Tchauzinho e até a próxima!